Vamos começar com a verdade que vai explodir sua mente. Isso excita um homem mais do que lingerie de renda. Isso não é apenas uma frase de efeito. É a chave para a porta atrás da qual se esconde um nível completamente diferente de influência. Um outro nível de poder. Jogue fora da sua cabeça tudo o que as revistas de luxo e os blogueiros populares te ensinaram. Lingerie de renda, maquiagem perfeita, suspiros lânguidos. Tudo isso é jardim de infância. São truques baratos calculados para atrair o olhar dele por 5 minutos. Nós, hoje, vamos falar sobre como capturar a alma dele para sempre. Existe um segredo antigo que nunca foi escrito nos livros de sedução. Ele foi transmitido não por palavras, mas pela própria natureza feminina, de geração em geração, como um sussurro silencioso no inconsciente coletivo. O grande psicólogo Carl Jung, o homem que desceu às minas mais escuras e profundas da alma humana, não inventou esse segredo, ele apenas lhe deu um nome. Ele descreveu aquela força primitiva, mística, que vive em cada mulher e que a maioria de vocês ou teme, ou simplesmente não tem consciência. E hoje não vamos analisar mais 10 maneiras de enlouquecê-lo. Não, isso será uma iniciação. Uma iniciação no conhecimento secreto de como influenciar não os seus instintos, mas a sua alma. Como se tornar não apenas mais uma mulher bonita em sua vida, mas a única, cuja imagem será marcada a ferro em brasa em seu coração. Falaremos sobre como deixar de ser o objeto do desejo dele e se tornar o sujeito da sua obsessão. Este é o testamento de Carl Jung para as mulheres. Não escrito, não dito, mas absolutamente real. Ele diz: seu verdadeiro poder está escondido não no que você mostra, mas em quem você realmente é, em sua totalidade. Nós abriremos para você 5 chaves, 5 princípios desse poder. Cada um deles é um passo da atratividade superficial para o magnetismo hipnótico. Cada um deles é uma arma mais poderosa que qualquer cosmético e qualquer roupa. É uma jornada para dentro de si mesma, para encontrar o poder sobre ele. Antes de abrirmos a primeira porta, nos diga que você está pronta. Que você está pronta para descartar as velhas regras que não funcionam e aceitar o verdadeiro poder. Dê um like neste vídeo e se inscreva no canal para que o universo veja seu pedido de transformação. E nos comentários, escreva uma única palavra que para você é sinônimo de poder feminino: ternura, paixão ou sabedoria. Vamos ver qual energia prevalece hoje em nosso círculo secreto de iniciadas. Sua jornada começa agora mesmo. O primeiro poder, a força da sua sombra selvagem. Vamos olhar para a essência da psicologia masculina, para aquela parte dela que não mudou desde os tempos em que nossos ancestrais viviam em cavernas e caçavam mamutes. Dentro de cada homem, mesmo o mais civilizado, o mais calmo e bem-sucedido, vive um caçador primitivo. Sua alma é uma savana infinita, e ela ganha vida não pela visão de uma presa dócil e doméstica, mas pela perseguição a algo selvagem, inalcançável e não totalmente compreensível. Estabilidade, previsibilidade, paz, isso é ótimo para o dia a dia, para a parceria, para a sobrevivência. Mas para a paixão, para aquele fogo que o faz perder a cabeça, é preciso um desafio, é preciso intriga, é preciso uma caça. A psique masculina é programada para resolver problemas, superar obstáculos, conquistar. Quando ele encontra uma mulher que ele pode prever com 3 jogadas de antecedência, cujo cada dia é semelhante ao anterior, cujas reações são padronizadas como em um manual, seu caçador interior adormece. Ele fica entediado. Ele pode valorizá-la, respeitá-la, até amá-la com um amor calmo e estável. Mas ele nunca será obcecado por ela, porque nela não há mistério, não há desafio, não há aquela energia selvagem e imprevisível que agita o seu sangue. Ele não procura apenas uma mulher. Ele procura uma aventura. Ele procura aquela que o fará se sentir vivo novamente, que o fará usar todas as suas forças para decifrá-la, para merecê-la. Uma presa fácil nunca é valorizada. Ela se torna um troféu que acumula poeira na parede. Mas aquela que escapou do anzol,
aquela que fugiu no último segundo, aquela que mostrou suas presas. É nela que ele pensará durante as noites insones. É ela que ele desejará com uma força primitiva e animal. E agora vamos falar sobre a armadilha mais comum e mais mortal em que milhões de mulheres caem. A armadilha da boa menina. Desde a infância, somos ensinadas a ser convenientes. Não fique com raiva, não grite, seja boazinha, ceda, apare as arestas. E a mulher, seguindo essas regras, transforma-se em uma peça de exposição ideal, mas absolutamente sem vida. Ela se torna previsível. Ela sempre concorda com os planos dele. Ela teme conflitos como o diabo e está disposta a suprimir seus próprios desejos apenas para manter a paz. Ela sempre atende às ligações. Está sempre disponível, sempre compreensível. Ela se transforma em um livro lido com um enredo simples e descomplicado. No início, isso pode agradá-lo. É confortável. É seguro. Um porto seguro após um dia agitado. Mas muito em breve, esse porto seguro se transforma em um pântano estagnado. Ele sabe o que ela vai dizer antes mesmo de ela abrir a boca. Ele sabe como ela reagirá a qualquer situação. Nela não há surpresas, não há pimenta, não há aquela pitada de diabrura que torna uma mulher viva. Ela perde seu mistério e com ele o interesse dele. O homem olha para ela e vê uma forma bela, correta, mas vazia. Ele não vê nela uma personalidade, não vê fogo, não vê aquela força que poderia desafiá-lo. Ela se torna para ele uma função, a função de esposa, a função de mãe, a função de parceira conveniente. Mas ela deixa de ser para ele uma mulher com M maiúsculo, aquela por quem se cometem loucuras, aquela que se tem medo de perder. O erro da boa menina é que ela tenta merecer o amor sendo conveniente. Mas o amor não se merece, o amor incendeia. E só se pode incendiar com fogo vivo, e não com um radiador de aquecimento central, morno e seguro. Carl Jung introduziu um conceito que assusta a muitos, mas que na verdade é a chave para o seu poder. O conceito da sombra. A sombra não é o mal. Não é algo que precise ser escondido ou erradicado. A sombra é a sua parte reprimida, mas incrivelmente poderosa. São todas aquelas qualidades que as boas meninas trancam no porão mais escuro de sua alma. É a sua raiva, a sua agressividade saudável, a sua espontaneidade, o seu egoísmo saudável, a sua paixão selvagem e indomada, a sua capacidade de dizer um não firme. É tudo aquilo que a torna não conveniente, mas real, viva. Quando você permite que sua sombra se manifeste, a mágica acontece. Você deixa de ser uma figura plana de papelão e ganha volume. Você pode ser terna e carinhosa e uma hora depois defender ferozmente seus limites em uma discussão. Você pode planejar as férias nos mínimos detalhes e depois de repente fugir para outra cidade no fim de semana, porque deu vontade. Você pode amá-lo sinceramente, mas ao mesmo tempo ter seus próprios interesses, seu próprio tempo, seu próprio espaço onde a entrada dele é proibida. Manifestar a sombra não significa ser uma megera. Significa ser íntegra. Significa reconhecer que dentro de você vive não apenas uma fada doce e iluminada, mas também uma loba selvagem. E é essa loba, e não a fada, que excita o caçador interior dele. Quando você manifesta sua raiva de forma saudável, você mostra que tem dentes, que precisa ser respeitada. Quando você é espontânea, você mostra que é uma aventura imprevisível e não uma rota entediante. Quando você coloca seus interesses em primeiro lugar, você mostra que é um prêmio valioso e não um acessório gratuito para a vida dele. E agora imagine o que acontece com um homem quando ele se depara com uma mulher assim. Seu mundo, muitas vezes construído sobre lógica, ordem, regras e rotina, é subitamente iluminado por um clarão de relâmpago. A espontaneidade dela, a paixão dela, a imprevisibilidade dela, é como um furacão que invade seu escritório abafado e com ar-condicionado. No início, isso pode até assustá-lo, mas muito em breve ele percebe que isso é a vida. Ao lado dela, ele mesmo se sente mais vivo. O caos dela o salva de sua própria ordem sufocante. Ela o tira da zona de conforto, o faz sentir coisas que ele havia esquecido há muito tempo.
Sua capacidade de ficar com raiva e se defender causa nele não rejeição, mas respeito. Ele vê diante de si não uma boneca sem vontade, mas uma parceira igual, uma personalidade. Seus impulsos e ideias repentinas fazem seu cérebro trabalhar, se adaptar, jogar. Ele deixa de ser apenas um consumidor de conforto e se torna um participante de um jogo emocionante. Ele fica viciado nessa energia, como na droga mais potente. Ao retornar ao seu mundo ordenado, ele sente um vazio. Ele sente falta do fogo dela, da vivacidade dela, da pimenta dela. Ela se torna para ele aquele sopro de ar fresco, sem o qual ele não consegue mais respirar. Ele pode dizer o quanto quiser que precisa de uma mulher calma e previsível. Mas desejar até perder o pulso, ele desejará aquela que é a encarnação da própria vida, com todas as suas tempestades, tormentas e sol ofuscante. Este é o primeiro e talvez o mais importante poder, o poder da sua sombra. O segundo poder, a profundidade emocional do oceano. Vivemos em um mundo que castra os homens emocionalmente. Desde a infância, martelam na cabeça do menino. Não chore, seja forte, homens não sentem. Ele cresce e veste uma armadura pesada, a máscara de força, de lógica, de impenetrabilidade. Ele se torna um gladiador na arena da vida, um guerreiro que deve vencer. Mas ninguém vê que por baixo dessa armadura se esconde uma pessoa cansada, solitária, que também tem medo, duvida e anseia por calor. O homem carrega um fardo colossal de responsabilidade e não tem com quem dividi-lo. Ele não pode mostrar sua fraqueza aos amigos. Eles vão rir. Ele não pode mostrá-la no trabalho. Os concorrentes o devorarão. E é aqui que reside sua maior e mais oculta fome. A fome por sentimentos reais e profundos. A fome por um espaço seguro, onde ele possa tirar sua maldita máscara, tirar a armadura e simplesmente ser ele mesmo. Ele não procura apenas uma amante. Ele procura um porto seguro. Um lugar onde não será julgado, onde não precisará fingir ser um super-herói. Ele anseia por encontrar uma mulher que possa suportar sua vulnerabilidade, sem desmoronar e sem começar a salvá-lo, ou pior ainda, a desprezá-lo. Ele nunca admitirá isso em voz alta. Sua máscara não permitirá, mas toda a sua alma clama por isso. Ele procura aquela com quem se pode não apenas falar, mas também silenciar. Aquela que o entenderá sem palavras. Aquela que verá as rachaduras em sua armadura e não as atingirá, mas as tocará com ternura. Este é o seu sonho secreto, mais íntimo. E o que ele recebe na maioria dos casos? Relacionamentos construídos na comunicação superficial. Diálogos que se assemelham a uma troca de relatórios. Como foi o seu dia? Normal e o seu? O que vamos fazer no fim de semana, né? Quais são os planos para as férias? Eles discutem o cotidiano, trabalho, notícias, filhos, mas nunca falam sobre o que está acontecendo dentro deles. É a comunicação de duas máscaras, de dois papéis sociais, de dois avatares, marido e mulher, parceiro 1 e parceiro 2. Mas onde estão as pessoas vivas por trás de tudo isso? Onde estão suas almas? Essa comunicação cria a ilusão de proximidade, mas na verdade é um deserto. Nela não há intimidade real. Um homem pode viver anos com uma mulher e se sentir absolutamente sozinho, porque ela vê apenas sua função: provedor, protetor, solucionador de problemas. Ela não o vê. Ela não se interessa por seus medos, seus sonhos, suas decepções. Qualquer tentativa dele de falar sobre sentimentos encontra ou um muro de incompreensão. Não invente, está tudo bem. Ou uma avalanche de conselhos e tentativas de consertá-lo imediatamente. Ele aprende a lição rapidamente. Aqui não é seguro. Meus sentimentos não são necessários aqui. E ele veste sua máscara novamente, fechando-se em sua prisão interna. E a mulher depois se pergunta por que ele se tornou tão silencioso e frio. Porque foi ela mesma, com suas próprias mãos, que concretou aquele fino riacho de sua alma que tentava chegar até ela. O verdadeiro poder de uma mulher reside em sua capacidade de se tornar para ele não uma poça rasa e transparente,
mas um oceano profundo e sem fundo. Um oceano no qual ele pode mergulhar com todos os seus medos e ansiedades, e este oceano o acolherá sem julgar. Como alcançar isso? É uma arte que precisa ser aprendida. Pare de fazer perguntas sobre fatos. Comece a fazer perguntas sobre sentimentos. Não, o que você fez no trabalho? Mas o que você sentiu quando fechou aquele negócio? Não porque você está em silêncio, mas vejo que algo está te incomodando. Estou aqui se quiser conversar. Aprenda a suportar o silêncio dele. Isso é o mais difícil. As mulheres tendem a preencher qualquer pausa com palavras. Não faça isso. Às vezes, o silêncio dele é um grito. Apenas esteja por perto, em silêncio, deixando-o saber que você o aceita de qualquer jeito. Mesmo assim, fechado e sombrio. E o mais importante, compartilhe sua própria vulnerabilidade. Não tenha medo de dizer a ele, hoje eu senti medo ou estou me sentindo insegura. Quando você dá a ele permissão para seus sentimentos imperfeitos, você inconscientemente dá permissão a ele também. Você mostra a ele que em seu espaço, ser vulnerável é seguro. Você se torna para ele não apenas uma mulher, mas uma curadora de sua alma. Você lhe dá o que ele não recebe em nenhum outro lugar do mundo. Aceitação total e incondicional. E então o milagre acontece. Quando um homem encontra uma mulher ao lado de quem ele pode estar emocionalmente nu, quando ele pode mostrar a ela suas cicatrizes sem medo de que ela se afaste, sua alma faz uma escolha. Inconscientemente, no nível mais profundo, ela identifica essa mulher como sua. Carl Jung chamaria isso de ativação da ânima, sua imagem interna e idealizada da mulher. Essa imagem não é sobre aparência, é sobre sensação, a sensação de segurança, aceitação, profundidade. Ao lado de tal mulher, ele sente que finalmente voltou para casa. Depois de uma guerra longa e exaustiva, ele chegou a um lugar onde é amado não por suas vitórias, mas simplesmente por ser quem ele é. Esse sentimento é tão poderoso, tão avassalador, que supera qualquer atratividade física. Ele pode encontrar mulheres mais bonitas, mais jovens, mais bem-sucedidas, mas sua alma ansiará por ir para onde ela está em paz, onde ela é vista e aceita. Ele se torna dependente dessa sensação. Isso não é mais apenas amor ou paixão. É uma necessidade fundamental de sua alma. Ele olha para você e não vê apenas uma mulher. Ele vê a salvação. Ele vê a paz. Ele vê o seu lar. E por este lar ele lutará até o último suspiro. Este é o segundo poder, o poder da sua profundidade emocional. O terceiro poder, o seu próprio universo. Vamos destruir um dos mitos mais prejudiciais e falsos que envenenou a consciência feminina por séculos. O mito de que os homens procuram mulheres fracas, indefesas e submissas. A Donzela em Perigo é um ótimo enredo para um conto de fadas, mas na vida real leva à catástrofe. Sim, um homem pode salvar uma mulher fraca. Isso vai agradar seu ego, permitir que ele se sinta um herói. Mas ele a desejará, ele a admirará. Ele verá nela uma rainha igual, digna de dividir o trono com ele? Nunca. Salvação e desejo são dois polos diferentes. Ele pode cuidar dela como de uma criança ou de um animal de estimação. Mas a paixão, a atração adulta e real, nasce do respeito. E só se pode respeitar um igual. O paradoxo do desejo masculino é que ele é verdadeiramente, até tremer, atraído pela força. Não pela força masculina, agressiva, mas pela feminina, confiante, autossuficiente, íntegra. Ele não precisa de uma serva que olhe para sua boca. Ele precisa de uma rainha que tenha seu próprio reino. Uma mulher que não precisa dele para sobreviver, mas o escolhe para um voo conjunto. Ele quer ver ao seu lado não a fraqueza que precisa ser protegida, mas a força que o inspirará e o desafiará. E aqui chegamos ao erro mais trágico que uma mulher comete ao entrar em um relacionamento. Ela começa a se dissolver lenta, mas firmemente no homem. Ela abre mão de seus hobbies porque ele não tem tempo para isso. Ela vê suas amigas com menos frequência porque ele quer passar todas as noites juntos. Ela abandona suas metas de carreira porque
A família é mais importante. Passo a passo, ela corta pedaços de sua personalidade, de seu universo, e os coloca no altar do relacionamento. Ela pensa que isso é amor e autossacrifício. Na verdade, é um suicídio lento. Ela deixa de ser um planeta separado e interessante e se torna um satélite pequeno e opaco que gira em sua órbita. Ela se torna um apêndice da vida dele. E no início, isso pode até agradá-lo. Mas muito em breve ele começa a se sentir sufocado. Ele se apaixonou por uma personalidade brilhante e multifacetada e recebeu sua própria sombra. Ele queria conquistar o Everest e recebeu uma colina suave e segura. O interesse se apaga, o respeito evapora. Ele olha para ela e não vê mais aquela que acendeu o fogo nele. Ele vê apenas seu reflexo, sua função. E ele começa a procurar outro pico, outro universo, porque sua natureza masculina exige crescimento, desenvolvimento e conquista. A mulher que se perde, o perde também. É a lei. O verdadeiro poder feminino é ter seu próprio mundo, seu próprio universo, que não depende se há um homem em sua vida ou não. Isso não é sobre feminismo e não é sobre ser um homem de saia. É sobre ter um pilar interior. Jung falou sobre o princípio masculino na mulher, que ele chamou de ânimos. Em palavras simples, é sua capacidade de estabelecer metas, agir, estruturar sua vida. É sua paixão, sua missão, sua causa que queima em seu peito. Não importa o que seja, você escreve um livro, desenvolve seu negócio, salva animais de rua ou cria o jardim mais bonito do mundo. O importante é que você tenha algo seu, algo que a acende por dentro. Uma mulher que tem seu próprio objetivo irradia uma energia incrível e magnética. Ela não espera que um homem venha e a faça feliz. Ela já é feliz porque está se realizando. Ela não se agarra a ele porque suas mãos estão ocupadas criando. Ela não exige que ele preencha seu vazio interior porque ela está cheia até a borda. O fogo dela não apenas a aquece, mas inevitavelmente o acende também. Ele olha para uma paixão dela, para o seu entusiasmo, e isso o inspira em suas próprias façanhas. Ela se torna para ele não um fardo, mas uma musa. Uma mulher autossuficiente é um desafio. É o Everest. Ela não precisa de um salvador. Ela procura um parceiro igual para a escalada. O relacionamento com ela não é um porto seguro, é uma expedição emocionante. Ele entende que o mundo dela é tão rico e interessante que o simples fato de sua presença não é suficiente para mantê-la. Ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. Ele precisa estar à altura. Ele não quer apenas possuí-la. Ele quer ser digno de entrar em seu universo. Isso muda completamente a dinâmica do relacionamento. Ele deixa de ser o centro do mundo dela, e isso o força a lutar por um lugar no mundo dela. Ele vê que ela é completa sem ele, e isso gera nele o afrodisíaco mais forte, o medo de perdê-la. Ele entende que essa mulher não é daquelas de quem se vai embora. É aquela para quem se anseia. Ela não exige que ele seja melhor, mas sua própria existência o faz querer se tornar a melhor versão de si mesmo. Ele quer conquistar o pico dela não para fincar sua bandeira, mas para ficar ao lado dela e juntos olharem o mundo de uma altura inacessível para os outros. Este é o terceiro poder, o poder do seu próprio universo autossuficiente. O quarto poder, o espelho de sua grandeza oculta. Dentro de cada homem, por mais forte e confiante que ele pareça, vive um menino que tem medo de não ser bom o suficiente. Dentro de cada guerreiro vive um herói que duvida. Ele pode conquistar o mundo, fechar negócios milionários, construir impérios, mas no fundo de sua alma sempre haverá um verme da dúvida roendo. Será que eu realmente mereço isso? Será que eu dou conta? E o maior, quase divino, poder de uma mulher reside em sua capacidade de ver nele, não quem ele é agora, mas quem ele pode se tornar. Ver sua grandeza oculta. Há uma frase que é mais forte do que qualquer feitiço de amor. Uma frase que pode transformar um jovem tímido em um rei. Essa frase é: eu acredito em você. Ou suas variações: eu sabia que você conseguiria. Você tem uma força que nem imagina. Quando uma mulher pronuncia essas palavras com sinceridade, olhando em sua alma, ela se torna para ele não apenas uma mulher. Ela se torna sua fé,
sua força motriz, sua bandeira pela qual ele está disposto a mover montanhas. Ele pode não acreditar em si mesmo, mas se ela acredita nele, isso é suficiente. A fé dela se torna a realidade dele. Ela lhe dá aquele elemento que faltava, que transforma seu potencial em poder real. E agora vamos olhar para o outro lado da moeda, para o erro mais destrutivo que uma mulher pode cometer. Ela decide melhorá-lo. Ela vê seus defeitos e começa a corrigi-los. Ela se transforma em uma mãe carrasca. Por que você ganha tão pouco? Por que você não consegue pregar essa prateleira? Olha o marido da minha amiga. Esse sim é um homem de verdade. Cada palavra dessas é um pequeno prego venenoso que ela martela na tampa do caixão da masculinidade dele. Ela pensa que o está motivando. Na verdade, ela o está castrando, psicologicamente. Um homem que é constantemente criticado, comparado com os outros, que é atormentado, reage de uma de três maneiras. Ou ele se fecha e se retrai, construindo um muro impenetrável. Ou ele começa a se rebelar, fazendo tudo ao contrário. Ou, o que é mais assustador, ele se quebra e se torna um ser passivo e sem vontade, que não é mais capaz de nada. A crítica da mulher que ele ama não é percebida por ele como um conselho construtivo, mas como uma traição. Ela atinge o ponto mais vulnerável, seu ego, sua autoconfiança. Uma mulher carrasca nunca terá um homem forte ao seu lado. Ela mesma, com suas próprias mãos, o transformará em seu oposto e depois reclamará que não existem mais homens de verdade. Então, como inspirar sem destruir? É preciso se tornar para ele não um espelho torto que aumenta seus defeitos, mas um espelho mágico que reflete sua grandeza oculta. Esta é uma arte sutil. Pare de elogiar apenas o resultado. Elogie o esforço. Não parabéns por ter ganhado o bônus, mas eu vi como você trabalhou duro para isso. Admiro sua persistência. Isso é 100 vezes mais valioso. Note suas qualidades fortes, das quais ele talvez tenha se esquecido. Sabe, eu adoro seu senso de humor. Você consegue me fazer rir mesmo no dia mais difícil. Você lidou com aquela situação complicada com tanta calma e sabedoria. Você tem uma verdadeira estrutura interna. Inspire e não exija. Não, você precisa ganhar mais. Mas eu acredito que com sua inteligência e talento, você é capaz de alcançar alturas incríveis, e eu estarei ao seu lado para te apoiar. Você não lhe diz o que fazer. Você lhe mostra quem ele pode ser. Você se torna aquele espelho no qual ele quer se olhar. Porque nesse espelho ele não vê seus fracassos, mas seu potencial ilimitado. E então a mágica conhecida como efeito Pigmalião entra em ação. Uma pessoa tende a corresponder à imagem que as pessoas significativas para ela veem nela. Sua fé nele se torna uma profecia autorrealizável. Ele começa a se ver através dos seus olhos. Ele começa a acreditar em sua grandeza porque você acredita nele. Ele endireita os ombros. Sua voz se torna mais confiante. Suas ações, mais ousadas. Ele se torna a melhor versão de si mesmo, não porque você o forçou, mas porque você permitiu que ele acreditasse nela. E ele se vicia nesse estado. Ele se torna dependente não de você, mas de quem ele é ao seu lado. Ele entende que com nenhuma outra mulher, ele se sentiu tão forte, tão capaz, tão grande. Você se torna para ele a fonte de sua própria força. E perdê-la significa perder o acesso à melhor versão de si mesmo. Este é o vínculo mais forte que se pode criar. Ele a protegerá como seu talismã mais valioso. Porque você não é apenas uma mulher que o ama. Você é a mulher que o criou. Este é o quarto e mais criativo poder. O poder do seu espelho mágico. O quinto poder, o dom do mistério sagrado. Vamos voltar à essência da natureza masculina. O homem é um colombo. Sua alma é uma caravela que sempre busca novas e inexploradas costas. Ele é atraído não pelo que já está no mapa, mas pelos espaços em branco. O mistério, o enigma, a promessa de descoberta o excitam. Assim que todo o território é explorado, todas as ilhas são descobertas, todos os tesouros são encontrados, seu navio levanta âncora e parte em busca de novas terras. Isso não é bom nem ruim.
É a natureza dele. Agora vamos transferir essa metáfora para os relacionamentos. Uma mulher que é totalmente aberta, totalmente compreensível, totalmente previsível, é um mapa estudado de cabo a rabo. Ele conhece cada baía dela, cada recife dela. Nela não há mais mistério. Nela não há mais a promessa de descoberta. Ela se torna para ele familiar, querida, mas deixa de ser excitante. A atração, como a curiosidade de um explorador, é alimentada pelo desconhecido. Assim que o desconhecido desaparece, a atração se apaga. Portanto, o maior poder de uma mulher é a capacidade de permanecer sempre para ele um universo parcialmente indecifrável. Aquele em que sempre há novas e inexploradas galáxias. A cultura moderna elevou a transparência e a honestidade total a um culto. Não deve haver segredos em um relacionamento. Devemos compartilhar tudo. E esta é outra armadilha diabólica. Sim, a honestidade em coisas fundamentais, fidelidade, valores, planos de vida, é absolutamente necessária. Mas a transparência total, quando você despeja sobre ele cada pensamento seu, cada sentimento passageiro, cada medo, é uma maldição. Isso mata a paixão pela raiz. A mulher que se tornou um livro aberto para ele perde seu volume, sua profundidade. Ela não tem mais seu espaço pessoal e interno. Ela é como uma casa sem paredes, onde tudo está à vista. Não há intriga nisso. Não há magia nisso. O homem não tem nada para decifrar. Ele não tem sobre o que pensar quando está sozinho. Ele sabe tudo sobre ela. Ele sabe o que ela pensa sobre a mãe dele, o que ela sente quando assiste a um melodrama, sobre o que ela vai falar com a amiga ao telefone. Ela se torna simples e compreensível, como 2 mais 2. E simplicidade e compreensibilidade são os antípodas da paixão. A paixão vive na sombra, nos meios tons, no não dito. Ela nasce do desejo de espiar por trás do véu, de saber o que está escondido. Quando não há véu, o desejo morre. Então, o que fazer? Enganar? Esconder? Não. Não se trata de engano. Trata-se da arte de manter seu jardim interior. É o seu espaço pessoal e sagrado, onde você não é obrigada a deixar ninguém entrar, nem mesmo o homem mais amado. São seus pensamentos que você reflete a sós consigo mesma. São seus sentimentos que você não se apressa em verbalizar imediatamente. São seus pequenos rituais que pertencem apenas a você. Seja a meditação matinal, escrever um diário ou uma caminhada solitária ouvindo sua música favorita. Não são segredos dele. São segredos para si mesma. A existência desse jardim interior cria ao seu redor uma aura de mistério e profundidade. Ele olha para você e sente que por trás dos seus olhos acontece uma vida inteira, da qual ele não sabe tudo. Ele vê você pensando em algo e seu cérebro começa a trabalhar. No que ela está pensando? O que ela está sentindo? Isso gera intriga. Isso o força a ser mais atento, a estudá-la, a tentar entendê-la. Você deixa de ser apenas a mulher dele. Você se torna uma personalidade separada e autossuficiente, que tem seu próprio mundo interior rico e complexo, e ele deseja desesperadamente receber um convite para este mundo. Não invadi-lo, mas merecer o direito de entrar. Quando uma mulher domina essa arte, ela se torna para o homem um enigma eterno. Ele pode viver com ela por 5, 10, 20 anos, mas sempre terá a sensação de que não a conhece completamente, que nela existem ainda profundezas inexploradas, quartos secretos sobre cuja existência ele nem suspeitava. Hoje ela é uma, amanhã, outra. Não porque ela está interpretando papéis, mas porque ela é viva, mutável, em desenvolvimento. Seu mundo interior não está parado. Ele está constantemente crescendo e se tornando mais complexo. E isso o enlouquece, no melhor sentido. Ele nunca se sacia dela. Ele nunca pode dizer, pronto, eu a entendi. O jogo acabou. O jogo nunca acaba. Ela se torna para ele não uma estação final, mas uma jornada eterna e emocionante. Ele está sempre em um estado de tensão leve e agradável. Ele é sempre um pouco explorador, sempre um pouco caçador. O interesse dele não se apaga com os anos, pelo contrário,
se transforma em um desejo profundo e significativo de conhecê-la de novo e de novo. Ele entende que uma vida inteira não será suficiente para decifrar essa mulher. E isso a torna a mais valiosa, a mais desejada, a mais insubstituível. Este é o quinto e mais místico poder, o poder do seu mistério sagrado. Nós percorremos este caminho juntos. Abrimos 5 portas, atrás das quais se esconde seu poder verdadeiro e irresistível. Vamos relembrá-las. A primeira, o poder da sua sombra selvagem que a transforma de uma boa menina entediante em uma aventura emocionante. A segunda, o poder da sua profundidade emocional que a torna não apenas uma amante, mas um lar para a alma dele. A terceira, o poder do seu próprio universo que a transforma de uma satélite carente em uma rainha autossuficiente que eles querem conquistar. A quarta, o poder do seu espelho mágico, que a torna não uma crítica, mas a criadora da melhor versão dele. E a quinta, o poder do seu mistério sagrado, que a transforma não em um livro lido, mas em um enigma eterno que ele decifrará por toda a vida. E agora que você conhece esses 5 pilares, precisa entender o mais importante. Tudo isso não são técnicas de manipulação. Não são truques que precisam ser memorizados e aplicados. São manifestações naturais de uma mulher íntegra, profunda, amorosa e, o mais importante, que se respeita. Não é o que você faz, é quem você se torna. Vamos voltar ao ponto de partida. A lingerie de renda. Ela é bonita, ela é sedutora, mas é apenas a embalagem. O verdadeiro poder de uma mulher não está na embalagem, mas no presente em si, em sua profundidade, complexidade e valor infinito. A lingerie de renda excita o corpo dele por uma noite. Sua integridade, sua sombra, sua profundidade, seu universo, sua fé e seu mistério. É isso que excita a alma dele por toda a vida. Agora pare por um segundo, pause se precisar, e responda honestamente a si mesma, não nos comentários, mas para si mesma, no silêncio de sua alma. Qual desses 5 poderes você tem mais medo de manifestar? O poder da sua sombra selvagem? Ou talvez seja assustador construir seu próprio universo? Sua resposta honesta não é um motivo para a autoflagelação, é o seu ponto de crescimento. É a porta pela qual você precisa entrar para alcançar seu poder total. Obrigada por percorrer este caminho conosco e por nos confiar sua atenção. Não se esqueça que conhecimento sem ação é inútil. Comece a aplicar isso hoje mesmo. Não por ele, por si mesma. Seu verdadeiro poder começa agora mesmo.